Congresso Nacional entrou de recesso em meio a uma grande polêmica. A alteração ali no cálculo em relação ao valor do fundo partidário, que o triplicou em relação às eleições de 2020, tem sido o principal debate da semana na seara política. E para discutir esse tema, o Análise dos Fatos tem a satisfação de receber novamente, com muito prazer, o deputado federal mineiro Zé Silva. Nós vamos discutir essa questão do fundo, vamos também analisar ali a questão do voto impresso e vamos debater também sobre critérios para licenciamento ambiental e regularização fundiária. O deputado federal Zé Silva é do Solidariedade de Minas Gerais. Ele foi presidente da Emater, secretário de Estado, está no seu terceiro mandato de deputado federal. Muita alegria, deputado, tê-lo novamente conosco. Giovanni, eu que agradeço, é um prazer poder falar com o povo brasileiro, especialmente com a população, sobre temas tão atuais e que a população precisa realmente saber como pensam os seus representantes. Vamos ao debate. Em 2017, o Congresso Nacional ali, atendendo apelo das ruas e também a uma proibição que o STF fez em 2015 em relação ao financiamento privado de campanha, estabeleceu ali o financiamento público de campanha. Agora, recentemente, no final ali da votação da LDO, os parlamentares mudaram a questão do cálculo e o que levou os valores. Deputado Zé Silva, para a gente iniciar esse debate sobre o fundo, a gente tem que voltar lá no início, na sua criação. Nós tínhamos no Brasil ali o que era permitido o financiamento privado de campanha, onde as campanhas não eram igualitárias, não ofereciam as mesmas oportunidades para todo mundo, e a gente tinha essa questão muito da compra de votos. O Congresso ali, atendendo um apelo da própria sociedade, fez essa modificação. Como é que o senhor analisa, então, nesse momento agora em que a sociedade passa a olhar diferente para a mudança ali no cálculo em relação ao fundo? Bom, primeiro, para discutir se é pouco ou se é muito, a gente precisa discutir as razões e também como que vive uma democracia consolidada. Primeiro, você destacou com muita propriedade em relação ao financiamento privado de campanha e está muito claro para todos nós brasileiros, os fatos mostram de que o financiamento privado de campanha, ou seja, as pessoas investem, as empresas, os setores da economia brasileira, ele não garante uma equidade para eleger os representantes, já que o Congresso Nacional ele é uma ressonância da população. Se o Congresso é bom ou ruim, eles chegaram lá, os representantes, nós chegamos pelo voto da população brasileira. Esse é um primeiro pilar que a gente precisa colocar no nosso debate. Bom, partindo desse pressuposto, eu tenho uma tese, e tese não é o que você pensa, mas é que você tem como comprovar, né? Da comprovação que eu tenho e defendo esse ponto de vista com muita convicção, é que é preciso ter o financiamento público de campanha. Primeiro, quem é eleito com financiamento de uma empresa, de uma corporação ou de um setor específico da economia, ele tem o compromisso de defender aquele setor. Aí eu pergunto, como que um funcionário público, que aliás é muito honroso ser funcionário público, mas como que eu iria chegar ao Congresso Nacional se não tivesse o financiamento público para ter a mesma equidade? Como que eu iria disputar? Eu estou colocando o meu caso, mas tem outra gama de outras profissões, de funcionários, de pessoas, de trabalhadores que ganham salário mínimo, ou salários não são competitivos com as maiores fortunas. Se permanecesse com o financiamento privado, cada vez mais iriam eleger, e o Congresso, em vez de representar todos os setores da população, nós teríamos representantes só ricos. Só os ricos chegariam ao poder. Por isso que a decisão da convicção da tese do financiamento público de campanha. Ser mais leal, ter mais equidade. E aí eu faço uma pergunta, a melhor resposta é com uma pergunta. O que eu posso esperar, o que a população pode esperar de um parlamentar como eu que defendo minorias? Eu defendo a agricultura familiar, defendo os assentados da reforma agrária, os agentes comunitários de saúde e endemia. Claro que eu atuo nos outros setores, mas esses são os setores que me trouxeram ao Congresso Nacional. Eu pergunto, se eu fosse financiado por uma grande corporação, por exemplo, fabricante de navios, de jet ski, que são fábricas, são corporações importantes, eu teria que defendê-los.
Então, o que eu espero em troca, por exemplo, de uma família sentada da reforma agrária, um agricultor familiar, um agente comunitário de saúde ou um extensionista rural? Eu espero o reconhecimento. E qual que é o reconhecimento? Por ter mudado a vida dessas pessoas. Por isso que a minha convicção do financiamento público de campanha para parlamentares, como, por exemplo, setores dos trabalhadores, né, informais, dos pescadores artesanais, né, dos agricultores familiares, dos assentados, né, ter representantes e poder ali ter os seus direitos ali representados e, ao mesmo tempo, leis também para terem deveres. Depois de ter essa convicção do financiamento público de campanha, nós temos que saber que a democracia custa. Mas agora nós vivemos uma pandemia que faz 100 anos que o Brasil não tem essa pandemia, mas não é porque tem a pandemia que nós não precisamos fortalecer a democracia. Porque nós só temos recursos hoje para a saúde, que o presidente da República, o ministro da Saúde, o governo federal, bem ou mal é outro debate, aplicaram os estados e os municípios, porque a democracia permitiu, através do Parlamento, do Congresso Nacional, aprovar um decreto de calamidade que permitiu que o governo federal pudesse fazer todos os remanejamentos possíveis para cuidar das pessoas na pandemia. Agora, se é pouco ou é muito, quanto custa a justiça eleitoral no ano eleitoral da campanha? Quantos candidatos tem? E aí eu tenho falado o seguinte, às vezes um fala, eu não gosto de política, ou eu gosto da política nova, da política velha. Não existe nova ou velha política, existe a política certa. E essa é a política que me trouxe ao Congresso Nacional no 3º mandato, como você disse, defendendo com convicção o financiamento público de campanha, para que parlamentares que defendem setores da economia que não são os mais ricos, é problema ser rico? Não. O ideal é que toda a população brasileira tivesse a riqueza financeira para viver sua vida, mas nós sabemos que as desigualdades são grandes. E aí os setores que têm menor poder aquisitivo precisam ter representantes através do financiamento público de campanha. A votação específica, agora, do volume de fundo eleitoral, que você falou que quase triplicou, ela veio também de uma proposta enviada pelo governo, através do relator do orçamento. Houve uma discussão dos líderes, inclusive os líderes de situação da oposição, e nós, parlamentares, não tivemos como fazer o voto em separado, não foi destacado. Então, é um debate que poderia ter acontecido antes de aprovar o orçamento, porque nessa aprovação do orçamento, por exemplo, eu estava num forte debate há algumas semanas, que é preciso, inclusive no dia, com prefeitos, de ter o censo do IBGE. Tem município igual Esmeraldas, na grande região metropolitana de Belo Horizonte, um município com inúmeras dificuldades financeiras, ele está lá no censo do IBGE com 71 mil habitantes, ele tem mais de 140 mil, então só foi possível através de aprovarmos a LDO. Eu fiz 3 emendas. Para qual setor? Para pesquisa agropecuária, para assistência técnica e extensão rural e para os assentamentos rurais. Foram as emendas que eu apresentei e foram acatadas. Então eu fui votar ali, como que eu iria votar contra um orçamento para garantir recurso para esses 3 setores, assentamento, agricultura familiar, pesquisa agropecuária, os recursos para a saúde, do censo do IBGE que eu citei aqui, que é fundamental para o governo construir as políticas públicas. Então, é um aprendizado que custa caro e nós temos certeza de que essa votação ela vai deixar um legado de que as próximas votações da Lei de Diretriz Orçamentária ela terá que ser feita com mais propriedade. Deputado, a minha análise aí, para a gente poder ir a fundo nessa questão do fundo partidário, inicialmente a gente, como o senhor afirmou aí, houve uma mudança no financiamento de campanha no Brasil. Nós tínhamos antes um financiamento privado, onde nós não tínhamos igualdade ali nas candidaturas, né? O Congresso era formado ali por representantes de sindicatos que tinham recursos ou de grandes empresas. Então houve essa preocupação ali a partir do mensalão, com as questões do mensalão, de se mudar a forma de financiar a campanha. Então foi estabelecido um financiamento com recursos públicos. Esse é o primeiro ponto da minha análise. O segundo ponto, o que o senhor também falou, a construção da elevação desses valores, ela vem ali do Poder Executivo para o relator. Hoje a gente vê aí, inclusive, o presidente culpando o vice-presidente da Câmara, e não é uma situação, a gente sabe que veio a proposta foi ali construída pelo Poder Executivo e pelo relator geral. Os parlamentares, naquela madrugada que foram votar a LDO, eles tinham a opção de ou votar contra a LDO ou votar a favor da LDO. Esse é o segundo ponto.
O terceiro ponto, até o olhar que a sociedade tem em relação a esses valores, e eu quero muito a sua opinião, o comparativo está sendo feito com as eleições de 2020, que foram eleições municipais. Um quadro de eleição municipal ele é maior do que o quadro de uma eleição nacional. Eu falo, inclusive, com a divisão desses recursos. E, num quarto ponto, o comparativo que a própria sociedade faz em relação a não tem recursos para o auxílio emergencial, mas tem um recurso para o financiamento da campanha. Eu acho que o debate se envolve nesses 4 pontos e eu queria muito a sua análise. Bom, são pilares fundamentais que fortalecem o debate e para respaldar a minha análise em relação a esses 4 pilares, eu quero também fazer uma análise também em relação a como que como que o eleitor tem que avaliar o representante que ele vai fazer a votação. Primeiro, quem tem mais condição de acertar definindo os recursos federais? É o ministro dentro do seu gabinete, aqui em Brasília, ou um presidente de uma empresa do governo federal, ou o próprio presidente da República, ou um parlamentar, que, por exemplo, eu vou citar em Minas Gerais, a comunidade, o distrito rural mais longínquo de Belo Horizonte, que deve dar umas 16 horas de carro, chama Pitarana, no município de Montalvânia, divisa de Minas com a Bahia. Quem tem mais condição de definir o orçamento para atender essa comunidade, que lá é uma região seca, precisa de água, de estrada, precisa de tudo? É o deputado ou o ministro aqui no gabinete? Então, por que eu estou citando um exemplo muito concreto? Para dizer que quanto mais o parlamento participar na decisão de destinação dos recursos, mais esse recurso tem legitimidade. Ele pode atender muito mais rapidamente a primeira necessidade da população. Esse é um ponto que, dentro desses 4 pilares que você colocou, é fundamental. E as democracias mais consolidadas é o parlamento, quando eu falo parlamento, a Câmara e o Senado, que definem esses recursos. Em relação ao que você colocou, de financiamento público, financiamento privado, já ficou claro que não dá certo. A construção do orçamento que foi feita pelo Poder Executivo, os seus diversos setores apresentam o que eles precisam para aquele ano. O relator do orçamento, que é uma pessoa que é delegada a ele através de nós, deputados, senadores, a responsabilidade, tanto é que as emendas que eu fiz, que eu apresentei para assistência técnica, para assentamentos rurais e para pesquisa da Embrapa, eu apresentei ao relator geral do orçamento. Depois dessa negociação, que especialmente o Ministério da Economia apresentou suas necessidades e o relator ele acatou as nossas sugestões, é que se chegou aos valores para cada um das rubricas, vamos chamar, onde vai cada parte dos recursos. As eleições municipais e as eleições dos deputados federais, estaduais, senadores, governadores e presidente da República, você falou da dimensão em relação às eleições municipais. Eu não saberia te dizer a grandeza de valores, mas eu só posso te afirmar de que as eleições municipais, o candidato, ele está do lado do eleitor, é o vereador. O vereador é o agente político que está mais próximo da população. Então, ele precisa muito menos, e numa campanha política, o que o candidato precisa para defender suas ideias, defender as teses, ouvir a população para ele ter legitimidade. A hora que eu for ocupar a tribuna do Congresso Nacional, a hora que eu for fazer a entrevista, conceder a entrevista para você, eu tenho que saber que eu tenho que representar as pessoas que me trouxeram para cá. Então, o vereador, ele tem menor a necessidade dele de recurso para ele chegar até o eleitor e debater as suas teses, ouvir o eleitor para formar a sua plataforma eleitoral e também o prefeito formar o seu plano de governo, do que é o candidato a deputado estadual, deputado federal, senadores e governadores. Então, por isso, eu te confesso hoje o seguinte, eu não saberia te dizer se essa quantidade, se ela é pouco ou se ela é muita, mas o que eu tenho a afirmar, e eu acho que é isso que a gente precisa aprofundar, primeiro, é o que nós colocamos inicialmente. É claro que o financiamento tem que ser público, a democracia tem custo e que precisa de uma nova metodologia de construção. Não basta ficar o relator com a equipe do presidente da República, do governo federal, construir e depois chega para nós votarmos. Teve um segundo filtro, que são os líderes. Sim. Eu estive líder do meu partido em 2020. Agora, o colégio de líderes é que define a pauta. O Marcelo, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, também presidiu a sessão do Congresso, ele competia apenas dirigir aquela sessão, porque o acordo estava feito entre os líderes partidários. Sim. Então, esse é um ponto seguinte,
a democracia precisa ser melhorada. Essa é a conclusão que eu tiro dessa lição. Agora está na mão do presidente, ele pode vetar parcialmente, ele pode vetar integralmente. Em 2019, em relação ao mesmo fundo, o presidente ameaçou vetar e não vetou. Qual a sua opinião? Olha, é difícil fazer esse exercício de futurologia aqui, né? De previsão, mas eu acredito que o presidente não vai vetar. No próximo bloco, nós vamos discutir aí o debate em torno do voto impresso e licença ambiental. O debate em torno do voto impresso parece que não tem conseguido o respaldo necessário no Legislativo para sua aprovação. Na última semana, antes do início do recesso parlamentar, houve uma manobra, inclusive, dos partidos para tentar já encerrar o assunto com uma sessão na sexta-feira, o que acabou não acontecendo, também em razão de uma manobra do presidente da comissão especial. Deputado Zé Silva, o debate do voto impresso, na minha análise, é um debate bolsonarista, é um discurso, uma tese pró-Bolsonaro. Bom, para mim, esse é um debate que não precisava estar sendo feito no Brasil. O Brasil poderia, por exemplo, estar fazendo um debate liderado pelo presidente da República, mais aprofundado, das questões conjunturais do agronegócio, da competitividade do agronegócio internacional, resolver as questões fundiárias no Brasil, do desmatamento ilegal, queimadas ilegais, da burocracia que o Brasil tem. Vocês imaginam, esse dia eu tive com um empresário no ramo da piscicultura, depois de 11 anos tramitando um processo dele para fazer a legalização, e não estou falando só desse governo, mas todos os governos, depois de 11 anos ele tem sua liberação do licenciamento com 10% da capacidade produtiva que ele tem. E por que eu estou dizendo isso? Porque é um debate que a democracia brasileira é uma democracia já consolidada, e ela é consolidada com o voto da urna eletrônica. Nós não temos um caso concreto. Eu já vi, ao final, é natural, às vezes, especialmente quem não tem sucesso, não tem êxito nas urnas, dizer que foi fraudado, que as urnas foram violadas, né? Vocês imaginam as grandes corporações financeiras do mundo têm a segurança da tecnologia da informação, da nanotecnologia, da tecnologia 5G que chega ao Brasil, e não dá para comparar de eu chegar no supermercado, de eu comprar um lanche, alguma coisa, e passar na maquininha e imprimir. Vai muito mais além. Só quem conhece os grotões do Brasil, você sabe que eu conheço como extensionista rural, já andei mais de 3 milhões de quilômetros nos grotões de Minas Gerais. Vocês imaginam naquela escola, lá naquela comunidade rural, onde eu terei uma urna, vai imprimir aquele voto ali, do lado vai ter alguém ali para conferir, vai conferir a urna eletrônica com o voto impresso. É voltar ao coronelismo. Então, não dá para discutir. Como disse o nosso presidente do Senado, um grande mineiro, um estadista, né? Cada vez se revelando como ainda mais um estadista, depois de 40 anos, Minas volta a liderar o Congresso Nacional Brasileiro, como ele disse, esse é um assunto que já está superado, né? Então, eu acho que nós do Congresso Nacional, é natural esses temas virem ao debate, e a gente precisa resolver isso rapidamente para o Brasil, o pós-pandemia, após esse debate aí, que para mim ele não é necessário e não tem produtividade. Na sua opinião, então, a comissão especial deve rejeitar ali, matando no nascedouro, essa proposta? Eu não acredito, eu não sei, é imprevisível, né? Até porque o governo é forte, o governo tem sua representatividade, tem a convicção dos seus parlamentares. Mas essa é a minha opinião, é como eu estarei atuando se chegar aí ao plenário, é assim que eu vou votar para o fortalecimento da democracia. Eu falo, todas as medidas que fortalecem a democracia, que dá transparência, eu sou favorável, mas também não dá para a gente voltar na época da máquina de escrever. Sim, o mundo está na era da tecnologia moderna. Eu que na minha juventude fiz aula de datilografia, hoje o mundo vai superar o pós-pandemia, para mim é com 2 pilares, a tecnologia da informação e o conhecimento. E um desses pilares é a urna eletrônica, ela vem da tecnologia moderna, da tecnologia que permite dar agilidade, celeridade e também ela dá isenção. Não vai ter alguém do lado conferindo quantos votos teve para o lado A, quantos votos teve para o lado B. Deputado, na verdade, no meu ponto de vista, esse é um debate que enfraquece, como o senhor falou, a democracia brasileira. Ali para o cidadão comum que está na sua cidade, de repente ele vê o presidente da República criando essas narrativas falsas,
que o presidente do TSE vai estar lá e depois dos votos ele vai mudar e que a urna, ele ganhou no primeiro turno. Então, assim, há uma confusão tão grande para o cidadão entender isso, o cidadão fica sem compreender. Então, uma narrativa falsa é criada e o cidadão se revolta achando que as eleições foram fraudadas. Nós não temos notícia de fraude nas eleições no Brasil, depois da urna eletrônica. Não há nenhuma comprovação. Há suspeitas, mas todos que fizeram as suspeitas, inclusive o presidente, nunca apresentaram provas. Então esse é um caso concreto. E o cidadão, ele é a maior autoridade do país, quando ele coloca em dúvida qualquer das instituições da República, evidentemente que isso tem ressonância com grande parte da população. Mas nós, que fomos eleitos para representar a população, nós que temos que ter essa serenidade, ter que ter essa seriedade, essa responsabilidade de, como eu disse, não voltar à época da máquina da datilografia. Com certeza. Deputado, entrando num outro assunto, o senhor falou, inclusive, muito bem dito, essa questão do voto impresso não é agenda nacional. O Brasil tem tantos problemas que a gente não pode voltar num assunto desse. E um dos grandes problemas do Brasil hoje, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, é justamente a questão das licenças ambientais. O senhor é autor de uma proposta que tramita na Câmara, que procura, inclusive, simplificar aí o mecanismo das licenças ambientais, e não só simplificar, mas como criar critérios ali para a emissão das licenças. A gente sabe hoje que em alguns estados nós temos aí muita decisão política sobre licença ambiental. Em outros casos nós temos aí ainda esse pensamento xiita em dificultar a licença ambiental, dificultar o empreendimento. Como é que o senhor vê hoje a tramitação da sua proposta e o Brasil tem condição de vencer essa situação das licenças ambientais? Não, o Brasil com certeza não é que ele tem necessidade, ele tem a obrigação como nação de vencer essas barreiras. Primeiro, é importante a gente nivelar que o desafio não só do Brasil, mas do mundo, é o equilíbrio entre produzir alimentos e preservar o meio ambiente. A vida só vai se prosperar cada vez mais em qualidade quanto mais nós conseguimos fazer esse equilíbrio. Bom, partindo desse pressuposto, é fundamental que existem riquezas nacionais como é o petróleo, o gás natural, as nossas matas, nossas florestas e os recursos minerais. Essas riquezas que eu citei, que são recursos naturais, eles são bens de toda a população brasileira, inclusive de toda a população mundial. Porque o mundo inteiro, se eu fizer se eu depredar a natureza aqui no Brasil, ou se a China depredar lá, ou qualquer país do mundo, o mundo inteiro paga essa conta. É o que nós estamos vendo. Eu tenho afirmado, a natureza é muito generosa. Se a gente permitir, ela nos ajuda, mas se nós não permitirmos, ela dá a sua resposta. E é isso que está acontecendo com o aquecimento global. E como diz o próprio poeta, o sertão está virando mar e o mar está virando sertão. Então, a partir desse pressuposto, dessa necessidade de equilíbrio, é que nós construímos um conjunto de leis, de fazer um licenciamento ambiental. Eu, como coordenador da comissão que acompanhou o crime, a tragédia de Brumadinho, as riquezas minerais, elas têm que ser aproveitadas e não exploradas, mas com regras que também não sejam impeditivo, porque as cidades mais felizes do mundo são aquelas em que a mineração gera riquezas, essas riquezas se transformam em bem público para toda a população. Então, nessa lógica, nós fizemos uma proposta separando o licenciamento ambiental da mineração, diferente do licenciamento ambiental do agro, que, aliás, foi aprovado já um novo marco regulatório do licenciamento ambiental para o agronegócio, diferente também do licenciamento das obras de infraestrutura, especialmente os agregados da construção civil. Partindo do pressuposto de que esse licenciamento ambiental ele também não pode ser um entrave. Eu tenho estudado na última década a questão das obras paradas no Brasil. É um câncer dos recursos públicos brasileiros. Mata a pessoa esperando ali uma unidade de saúde, uma criança que não tem um futuro com mais educação porque a creche não é construída, a escola, às vezes uma obra de infraestrutura. Então, chega a 10% o número de obras paradas no Brasil por entrave do licenciamento ambiental. Se uma empresa, uma mineradora de grande porte, for fazer um empreendimento minerário de milhões e milhões de dólares, ela tem que seguir a mesma regra de um agricultor familiar, às vezes até assentado ou não, que vai implementar ali uma horta de 1 hectare, o tamanho de um campo de futebol. Então, isso é que não dá, tratar os diferentes igualmente. Então, por isso que a minha proposta, eu acredito na aprovação dela, até porque ela trata os diferentes de forma diferente, criando quesitos. E outra coisa,
dando responsabilidade para o município, para o Estado e para o governo federal. Eu já citei hoje nessa nossa conversa, que um empreendedor no campo da piscicultura foi com 11 anos esperando um licenciamento ambiental para implantar um empreendimento. Então não dá, tem que ter um prazo. Sim. Então por isso, esses são a visão geral, e eu acredito muito fortemente que nós temos a responsabilidade de aprovar esse novo conjunto de leis, especialmente o licenciamento ambiental para uma mineração sustentável e responsável. Deputado, quando a gente fala de questão ambiental e desenvolvimento econômico, a gente tem que lembrar que setores da política criaram uma rivalidade falsa entre esses dois conjuntos. A gente pode, no Brasil, nós temos condições de fazer desenvolvimento econômico com desenvolvimento ambiental, com preservação ambiental. Nós temos ali na era PT, que criou toda essa, digamos assim, essas dificuldades de conciliação entre economia e meio ambiente, e o Bolsonaro mudou o jogo ali, também destruindo a questão ambiental e prevalecendo a economia, como se esses dois conjuntos não pudessem andar juntos. Então, assim, o seu projeto ele é muito importante porque ele retira da decisão política, ele retira ali, digamos assim, do poderio de um técnico a questão da emissão de uma licença ambiental para o empreendimento. Olha, tem temas, aliás, a maioria dos temas, você tem que respeitar a ciência. E nesse campo, o meu projeto, ele propõe respeitar a tecnologia. Então, como eu disse, preservar o meio ambiente não é deixar intocável, é esse equilíbrio entre produzir e preservar o meio ambiente. Então, o projeto ele tem essa expertise de colocar quesitos sem politizar, que é desnecessário, mas também dando ali prazos, condicionantes para que o Estado brasileiro, o poder público, não venha atrapalhar o empreendedor. O empreendedor ele quer gerar emprego, ele precisa gerar riqueza, gerar produção, mas aquela visão de que quem não atrapalha já ajuda muito. No Brasil isso virou uma frase muito poderosa e não precisava disso. É só você respeitar os quesitos técnicos. Esses quesitos técnicos, o Brasil passa a sair também de uma política de comando e controle, que é fiscalizar e punir o empreendedor, o produtor rural ou o empreendedor do segmento minerário. E não é isso, você tem que fazer educação ambiental, fazer educação, incentivar e premiar. Essas são algumas das proposições que nós até já debatemos aqui, da pauta sustentável do Congresso Nacional, da pauta verde, que nessa visão, em vez de punir e multar, eu educo, vou premiar e vou exatamente colher resultados. E um dos pontos do seu projeto é justamente a questão do tempo da análise, do tempo da autorização ou não da emissão da licença. Sim, é preciso ter rigor também, né? Quem não cumpriu o que foi combinado precisa ser punido. Então, como o empreendedor hoje, geralmente, só ele que é punido, então é preciso também dar, eu não diria punição, mas dar condicionalidade, dar prazo para o Estado responder ali o requerimento, a solicitação de autorização de funcionamento do empreendimento. Caso ele não responda, autorizado está. O Análise dos Fatos tem a satisfação de receber nessa edição, pela segunda vez, o atuante deputado federal de Minas Gerais, engenheiro agrônomo, secretário de Estado, deputado federal Zé Silva. Deputado, outro tema importante da agenda nacional, que precisa de uma resposta, que precisa de uma solução, e o senhor tem atuado muito, é a questão da regularização fundiária. Tramita no Congresso uma proposta de sua autoria, que cria também critérios para a regularização fundiária, inclusive regularização de terrenos públicos. Bom, esse é um tema emergente no Brasil, importante, que tanto o Executivo como o Legislativo também tem a responsabilidade de resolver. Há uma desinformação muito grande em relação a esse tema, como a maioria dos temas polêmicos. Fala que, infelizmente, a imprensa tem o tal do copia e cola. Alguém escreveu na sua visão, todos saem copiando. Na verdade, o meu projeto, a primeira virtude dele, da regularização fundiária, é trazer uma mensagem diferente do que o Brasil passa nas últimas décadas. Qual que é a mensagem que o Brasil passa? O Brasil fez lei em 65, depois fez 70, 80, 90, todas as décadas. Então, nós já temos mais de 10 leis nos últimos 20, 30, nos 40, 50 anos, em que a mensagem que nós passamos para a população brasileira e para o mercado internacional é o seguinte: você pode ocupar ilegalmente uma terra do governo, uma terra pública,
que o Congresso, de tempo em tempo, faz uma nova lei e o governo te regulariza. Então, essa é a mensagem, por isso que a proposta do governo que foi enviada ao Congresso Nacional, que eu tive a honra de ser designado relator, foi chamada de medida provisória da grilagem. Por quê? Era mais um afrouxamento da legislação. Essa medida que eu assumi, depois de debater com organizações dos produtores rurais, dos técnicos, dos parlamentares, organizações aí do setor ambientalista, Parlamento Europeu, o mundo internacional, a Federação dos Bancos, ou seja, foram mais de 70, 90 horas de debate. Aí eu tomei 3 decisões que são fundamentais e quem falar que essa lei, ela incentiva a grilagem de terra ou desmatamento, está mentindo, porque não leu o projeto, nem o relatório do meu projeto do deputado Bolsonaro. Primeiro ponto, essa mensagem que de tempo em tempo o governo faz uma nova lei, eu cortei pela raiz. Como que eu cortei pela raiz? Eu defini o marco temporal de ocupação, quem chegou na terra até 2008. Mas por que 2008? Porque é o mesmo marco temporal de ocupação do Código Florestal, que é uma lei respeitadíssima. O Brasil é reconhecido por ter construído uma lei nacional, um regulamento nacional. Esse é o primeiro ponto. Então, qual a mensagem? Não adianta você ocupar terra do governo, terra pública, que agora, depois, não vai ter boca para fazer a grilagem de terra. Segundo ponto, eu fiz uma análise dos números, aí é tecnologia, é análise técnica, análise de dados, né? Bom, 92% dos 108, 110 mil que já requereram do INCRA para regularizar sua terra, 92% tem até 6 módulos fiscais. Se eu posso atender esses 92%, eu utilizando a metodologia do sensoriamento remoto, que é a tecnologia moderna, é isso que eu vou fazer. Então, no meu projeto, o segundo ponto, para atender 92%, eu estou permitindo, na minha lei, que utilize o sensoriamento remoto, que vale lembrar que não é vistoria, ele vê o que você está utilizando daquela terra, mas ao mesmo tempo, como dizem às vezes alguns que, é uma autodeclaração, não é. Além dele apresentar o requerimento para utilizar o sensoriamento remoto, ele tem que apresentar uma série de quesitos. O cadastro ambiental rural ativo, tem que ter um projeto ali do engenheiro daquela propriedade com anotação de responsabilidade, ele não pode ter sido beneficiário do governo com outra regularização, ele não pode ter trabalho escravo, não pode ter infração ambiental, ele não pode ter outra propriedade, ou seja, ele apresenta um requerimento, uma série de documentos, aí ele será regularizado. Bom, depois de 6 módulos, também serão regularizados? Serão sim. Só que ao invés de utilizar o sensoramento remoto, tem que ir lá na propriedade um fiscal do INCRA. E vai lembrar, por que outro ponto dessa decisão? Outro ponto é porque esses 92% têm 47% da área. Os outros 8%, que não chega a 10 mil propriedades, eles têm mais de 8 milhões e meio de hectares. Então é preciso o fiscal do INCRA presencial. E o outro quesito, sem entrar na lei como um todo, a medida provisória foi chamada de MP da grilagem, ele dizia o seguinte, não, depois de 2008 eu vou licitar essa terra, só que eu vou te dar preferência quem ocupou, ou seja, vai lá, ocupa, que o governo vai vender e vai te dar prioridade. Então, eu falei, não, cortar o mal pela raiz, vai licitar? Se o governo não quer fazer um parque lá, florestal, uma reserva ecológica, então licita, mas todo mundo tem as mesmas condições. E tomei outro cuidado. Terras indígenas de quilombolas e ribeirinhos também não estão protegidas, não são fruto da regularização fundiária com esse nosso projeto de lei. Eu acho que a gente vencer essa cultura da invasão, e essa cultura da invasão ela foi construída no próprio seio público. É um avanço muito grande, né, deputado? Sim, é fundamental. Eu chamo de separar o joio do trigo. O próprio governo chamou milhares e milhares de famílias de todas as regiões do Brasil que estão lá hoje na 3ª ou na 4ª geração, na esperança do sonho da terra própria, e não tem terra, não tem financiamento, não pode, quando ele consegue produzir, não tem jeito de vender com a nota fiscal. Aqueles de pequeno porte, até quando vão aposentar, não conseguem nem comprovar que é produtor rural. Então, é separar o joio do trigo e deixar claro, não vale mais a pena ocupar a terra pública, invadir terra pública, fazer grilagem no Brasil. É uma lei para dar segurança jurídica. Deputado Zé Silva, muito obrigado por mais essa rica participação no nosso programa Análise dos Fatos. Muito grato pela sua presença. Eu que agradeço, estou à disposição. Política é a arte do diálogo, dialogar para construir, construir para evoluir. Muito obrigado pela sua participação, dê o seu like, aperte o sino para que você possa receber informações dos novos programas e até breve.